Com a gente aqui continua a Thaís Oyama. Thaís, boa tarde para você. Você já estava por aqui, mas agora um cumprimento para você. Queria saber sua expectativa em relação à distribuição de forças políticas depois desse segundo turno. Com o primeiro a gente conseguiu ter uma visão inicial, mas agora com a decisão das últimas prefeituras, que distribuição você espera? Quais partidos saem mais fortes, mais fracos? O que resta aí a ser definido nesse domingo, Thaís? Brown, boa tarde para você, para o Paulo, para a nossa audiência. Eu queria começar por São Paulo, porque acho que tem uma situação muito curiosa aqui, né? Tem uma simetria entre o PSDB e o PT, que já foram antagonistas históricos aqui em São Paulo e agora estão ambos numa situação delicada. Por exemplo, para o PSDB, São Paulo é a grande chance, a grande esperança. O Bruno Covas é a grande aposta do PSDB que se não levar São Paulo, vai levar muito pouca coisa, né? Então, da mesma forma que o PSDB de São Paulo depende o PSDB nacional depende em grande medida da reeleição possível do candidato Bruno Covas, também para o PT está numa situação de perder espaço para o PCdoB, de perder espaço para o PSOL e tem na eleição do Recife, por exemplo, a sua principal aposta. Então, a candidata Marília Reis, que está lá cabeça a cabeça com o candidato João Campos, ela, se vencer, vai tirar o PT da lama, né? Praticamente é a grande chance de tirar o PT da lama. Ela pode resgatar a imagem do partido e pode também dar uma cara nova para o partido, porque ela é um nome novo para o partido. E, da mesma forma, aqui em São Paulo, o PSDB perdeu espaço para legendas de centro-direita, de centro, como o DEM, como o PSD, como o PP. E daí tá todo mundo querendo se segurar em algum canto. O PSDB querendo se segurar em São Paulo e o PT querendo se segurar no Recife. E existe um fortalecimento da esquerda em algum canto, Thaís, em alguma região ou nacionalmente? Você acha que existe de fato esse movimento? É isso que resta também dessa eleição, Thaís? No Nordeste fica muito claro, né, Brown, que a gente vê a esquerda se dando melhor no Nordeste do que nos outros lugares do país. Então, tem o PT, por exemplo, ele saiu de 2016 com uma única capital, né, que foi Rio Branco. Então, foi o pior massacre que o PT sofreu nos últimos tempos e coincidiu que foi logo depois do impeachment da Dilma, do escândalo do Petrolão. Então, ele saiu péssimo das urnas com uma única capital. Mas a esquerda, de forma geral, está mais ou menos bem no Nordeste. Agora, de forma nacional, olhando do ponto de vista nacional, ela perde para essas siglas, né? Essas siglas de centro e de centro-direita. O Centrão, por exemplo, se deu muito bem com o PP, com o PSD. O PSD não diz que é do Centrão, mas é um partido que não é nem de esquerda nem de direita, como diz o Kassab. Então, esses pequenos partidos, PP, PSD, o DEM principalmente, eles ganharam muita força. O DEM fez muitas capitais, talvez o partido que fará mais capitais nesta eleição, e a esquerda, então, ficou lá reservada, ficou lá empurrada no Nordeste, onde ainda tem chances. Mas no plano nacional, quem se deu bem mesmo, por enquanto, foi o centro e a centro-direita. E as pequenas siglas, né? Agora, Thaís, deixa eu te perguntar uma coisa. No projeto político do governador João Dória para 2022, o que significa uma vitória do prefeito Bruno Covas daqui a pouco? Pois é, eu acho que o governador João Dória, ele ainda é visto pelo presidente da República como o grande inimigo. E para ele, a derrota do candidato Bruno Covas aqui em São Paulo seria uma péssima largada para o grande projeto dele para a presidência, né? Nesse sentido que a gente pode dizer que foi bom você ter perguntado isso, porque na verdade não é só uma grande aposta do PSDB, né? É uma aposta de um candidato hoje já assumidamente candidato à presidência da República, ou quase, e tido pelo presidente da República como um grande adversário. É sim vai representar sim uma grande força para ele ou uma grande derrota na largada para o João Dória, sem dúvida, Paulo. E para o presidente Jair Bolsonaro, Thaís, qual o saldo dessa eleição? Pois é, o presidente Bolsonaro sai como um candidato, um cabo eleitoral nada eficiente, né, Brown?
No primeiro turno, ele apoiou 53 candidatos, ou 59, e só 13 desses 59 candidatos ele apoiou nominalmente, explicitamente, naquelas lives que ele fez. Desses mais de 50 candidatos, só 13 ganharam. Então, foi sem dúvida um fracasso bem retumbante. Agora, a situação deve se repetir no segundo turno. Rio e Fortaleza, que é onde ele tem candidatos mais ou menos assumidos, o Crivella, ele chegou a apoiar explicitamente no primeiro turno, mas nesse segundo turno ele fez uma coisa bem mais discreta, né? Inclusive o Crivella ficou um tempão lá atrás dele para ver se gravava um vídeo com o presidente e ele afinal não gravou vídeo nenhum. Mas é fato que ele apoia o Crivella, que é do partido dos filhos dele, e o Crivella, ele é um candidato que está com a maior desvantagem, talvez, nas capitais, né? Uma proporção de 70-30 em relação ao Eduardo Paes. Então, o Bolsonaro deve perder no Rio de Janeiro com o candidato dele e também em Fortaleza o candidato do presidente não está bem, que é o capitão Wagner. Lá o favorito é o José Sarto, da coligação que foi capitaneada, não por coincidência, pelo outro adversário político do Bolsonaro, que é o Ciro Gomes, né? Então, lá em Fortaleza, se o candidato do Bolsonaro perder, ele ainda vai ter a infelicidade de ver o candidato do potencial adversário político dele em 2022 ganhar, que é o Ciro Gomes.